Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Guilherme Valtenberg e vou entrevistar o deputado federal Alceu Moreira. Moreira tem 69 anos e está em seu quarto mandato como deputado federal e é o presidente da FPBio, que é a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, e ex-presidente da FPA, a poderosa Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Guilherme, de estar com vocês, poder conversar com os teus parceiros telespectadores, poder mostrar um pouco do que eu penso sobre vários temas que nós discutiremos aqui. E agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 10 de abril de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, deputado, o senhor lidera uma articulação para que o Senado não faça mudanças no projeto Combustível do Futuro. Como é que está sendo a aceitação na Casa Alta? Então, Guilherme, a primeira questão é que a gente não deve chegar numa casa legislativa como o Senado e ter a pretensão de pedir para os senadores fazer isto ou aquilo. O que nós estamos trabalhando é que, como o Arnaldo Jardim, que é um deputado primoroso, né, fez uma articulação brilhante, nós aprovamos na Câmara este projeto só com 18 votos contrários, né? O restante é quase unanimidade, então quer dizer, vota do PSOL ao Novo, do PL ao PT, vota todo mundo no projeto. A gente imagina que este projeto a gente conseguiu dar para o texto um texto absolutamente equilibrado. E seria de bom alvitre não ter modificação no Senado. Mas tendo modificação, é normal que possa ter a modificação. A questão é que nós estamos num ano eleitoral. Imagine que a gente tem a discussão, como tem audiência pública e a passagem das comissões, ele ainda sai do Senado, dá por meados de maio. Se ele tiver modificação, ele volta para a Câmara, nós entramos no recesso de julho, tá? Logo depois vem o período eleitoral, e este projeto Combustível do Futuro, não apenas do biodiesel, mas Combustível do Futuro, que é uma expectativa de investimento na faixa de 200 bilhões de reais, ele terá um atraso de um ano para começar. Então é muito mais uma questão de tempestividade. Chegaria a dizer que se tivesse qualquer alternativa importante a fazer, se pudesse fazer noutro projeto de lei, e aí originário do próprio Senado, para não modificá-lo. Acho que é assim que também eu vi o ministro Alckmin, o vice-presidente, falar hoje, lá no evento da Cana. Ele também se posicionou desse respeito, mas a gente tem todo o respeito pela autonomia do Senado e apenas faz a argumentação de que entenda um texto muito equilibrado, muito qualificado, ter a possibilidade de aprovar sem modificação seria certamente um ativo que abriria uma porta gigantesca para muitas oportunidades de investimento, trabalho e renda. O senhor destacou um ponto importante, que o projeto teve amplo apoio da esquerda, da direita, do governo à oposição. O governo, inclusive, abraçou esse projeto. É originário, inclusive, do próprio governo. O governo também está se movendo, também está articulando junto ao Senado para tentar garantir essa aprovação ainda esse ano, deputado? Os movimentos que nós percebemos, eu estava agora há pouco tempo numa reunião com o pessoal do setor da cana surco-alcooreiro, e o Arnaldo Jardim estava comigo e saiu e foi conversar com o ministro de Minas e Energia. No discurso do ministro Alckmin, ele posicionou claramente o combustível do futuro na posição do governo, gostaria que fosse aprovado sem modificações. De novo, qualquer um deles que falam sobre isso deixam claro que ninguém está querendo interferir na autonomia do Senado, na liberdade dos senhores senadores em poder melhorar o texto, nem tem a pretensão de que o texto seja o melhor possível, que não possa ser melhorado. A questão é que, por uma questão de natureza regimental, mexendo no texto, ele volta. Como o Arnaldo Jardim foi conversar, nós estamos conversando com vários setores do governo para que, junto com o Senado, tivemos ontem conversando com o senador veneziano, conversando com ele sobre isso. Ele disse, olha, vou fazer audiência pública exatamente para permitir que as ideias divergentes possam ser expostas. Nós vamos, com absoluta franqueza, discutir todos esses processos,
mas achamos que o projeto, para o tempo dele no Senado, está tendo os passos que precisam ser dados para uma articulação com grande sucesso e a possibilidade de votá-lo no Senado sem modificação. É o que desejamos. E qual que é a disputa entre o agro e a Petrobras na aprovação do combustível do futuro? Na verdade, essa disputa é muito mais interna do governo. Nós, do biocombustível, não temos disputa alguma. Nós, no combustível do futuro, montamos um conjunto de matrizes energéticas todas bioenergéticas, todas elas. No etanol, e, portanto, no diesel, etc. Até no SAF, que é o combustível de aviação. De aviação, todas elas. Pensa comigo, Guilherme, se nós estamos trabalhando numa planta dessa, nós estamos trabalhando numa planta agroambiental. Ela não é só uma grande oportunidade de negócio, com ver plantas dos mais diversos modelos disseminados em todo o território nacional, e essas plantas de biocombustível, elas são de grande profundidade social porque elas são integradoras. Tu vai pegar um conjunto de produtores que produzem um tipo de produto, todo aquele produto produzido vai ser vendido para uma usina, que tem a matéria-prima necessária para produzir o combustível, mas o combustível com colocação certa no mercado. Então tu pega uma área completamente degradada, tanto de solo, ou com um nível de renda per capita muito baixa, e tu redime completamente essa região a partir desse processo. Ela é, por todos os motivos, de grande importância para todos nós. Tá? Então, se nós temos isso, ele é um corpo multifacetado que para cada olhar que tu olha, ele tem vantagens. Ora, se nós temos esse discurso, nós vamos para a COP30, uma matriz energética de biocombustível dizendo que nós temos tanto compromisso com isso que apostamos numa legislação inteira do combustível do futuro, se nós colocarmos nisso um hidrocarboneto, nós acabamos por diluir completamente esse conceito do compromisso agroambiental do sequestro de carbono. Então, eu não tenho nada contra o processado, muito pelo contrário, eu tenho tudo a favor. Porque o coprocessado é uma evolução que pode dar para a Petrobras uma outra imagem, ela que tem lá o S500, que é 500 miligramas de enxofre, que é aquele horror de doença disseminada, quer dizer, uma coisa completamente irresponsável, colocar para que as pessoas respirem nas grandes cidades essa desgraça, esse veneno puro, tá? Ela poder evoluir para o coprocessado seria ótimo. Mas isso é uma questão de um produto produzido pela Petrobras. Então lá na Petrobras tem gasolina, tem S10, tem o diesel comum e tem o coprocessado. Agora, botar o coprocessado dentro do biocombustível é, na verdade, botar um hidrocarboneto misturado com os biodiesel, o que só macula e não gera nenhum resultado positivo para o biocombustível. Apenas um gesto de absolutamente oportunismo da Petrobras, querendo pegar uma carona nas asas verdes do biocombustível para tentar vender o produto dela lá fora como se biocombustível fosse. E ele não é, ele é um hidrocarboneto. Então, eu não tenho, né, nós do biocombustível não temos nada, absolutamente nada contra o coprocessado, apenas não desejamos que ele participe do projeto combustível do futuro, porque ele, na verdade, não é um combustível do futuro com uma matriz de biocombustível. E quem estava fazendo a defesa da inclusão desse coprocessado dentro do combustível do futuro era o próprio presidente da Petrobras, que é um ex-senador, o Jean Paul Prates. O enfraquecimento dele na posição de presidente da Petrobras dificulta a inclusão do coprocessado na lei do combustível do futuro? Olha, eu não desejava que esta coisa pudesse ser colocada nesses termos, porque isso é uma questão que depende do governo. Pelo que sei, o Jean Paul Prats está mantido na presidência da Petrobras e acho que uma das condições para a manutenção foi esta, a possibilidade de harmonizar esse discurso, porque essa matriz energética é uma matriz energética que tem muita identidade com o atual governo. Eu, por exemplo, sou de oposição. Alguém diz, nós estamos usando o biocombustível para fazer aproximação. Na única proximidade que nós temos disso é que biocombustível para o Brasil é um tema de Estado. Nós certamente nessa matriz vamos navegar pelo mundo vendendo a imagem do agroambiental, da sustentabilidade, do compromisso com o sequestro de carbono. Nós, na verdade, estamos dizendo para o mundo que nós não vamos fazer opção por carro elétrico.
Se alguém do Brasil quiser consumir carro elétrico, tem toda a liberdade para consumir, mas nós vamos, com certeza, na busca de pesquisa, tecnologia e inovação para poder desenvolver para o mundo os melhores motores mais avançados possíveis, com partículas de hidrogênio ou partículas da própria cana-de-açúcar para produzir, mover. Nós queremos a nossa planta energética que nos dê autonomia, que nos gere independência, que nos torne o país menos vulnerável. Não é possível ter um país como o nosso, que é capaz de ter energias alternativas para montar uma planta industrial em qualquer lugar do Brasil sem um metro de fio, sem um poste, tá? Que ele vai abrir mão desse potencial apenas para absorver uma tecnologia que não gera trabalho e renda para nós, que nós não sabemos o que fazer com as baterias apenas por modismo. Quem quiser comprar vai pagar o preço que tem que ser pago por isso, é um carro com uma tecnologia fantástica, mas nós devemos optar pelas matrizes de biocombustível. Pelo que eu entendi, então, do senhor, o senhor é um deputado de oposição, como o senhor destacou aqui já nessa entrevista, mas pelo que eu entendi, a oposição e o governo, nesse caso em específico, estão de acordo que o futuro do Brasil, no que se refere a combustíveis, é pelo biocombustível e não pelo motor elétrico. É isso mesmo, deputado? Não é uma coisa ou outra. É que a gente tem que ter clareza o seguinte: não é inteligente de nossa parte, nem estratégico, tendo todos esses ativos energéticos para desenvolver e que nós podemos exportar para o mundo, nós permitir que o nosso mercado seja invadido por algo que veio de fora, que traz pouquíssimos benefícios com nós, que nós não sabemos o que fazer com a bateria de lítio, não sabemos o que fazer com isto, quando nós temos uma matriz energética que é capaz de gerar uma energia limpa, a descarbonização do país. É possível que as nossas universidades, nossos filhos e netos estejam completamente envolvidos no desenvolvimento de novas tecnologias, novas máquinas e motores, funcionando a biodiesel como exemplo para o mundo, e nós deixamos essa matriz gigantesca de oportunidade para fazer uma cópia colocar nossa população como se fosse meros utilitários de pesquisas externas. Perfeito. E só para voltar num tema que a gente falou agora há pouco sobre a Petrobras, então o setor de biocombustívees, não tem nenhuma posição com relação à permanência ou não do presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, no lugar dele, certo? Com certeza não, nós não temos nenhuma participação nisso, é uma questão interna do governo. Aliás, a Petrobras, para nós, é uma empresa que gera grande orgulho, que nós gostaríamos que ela fosse sempre muito, muito bem gerida, que ela nunca tivesse envolvido em grandes escândalos, porque isso é uma coisa que macula. Mas eu quero falar do coprocessado e imagina o seguinte, Guilherme. Quando tu pega 1% de biocombustível e tu aumenta na mistura do biodiesel, tu deixa de importar 1% de combustível fóssil. Uhum. Tá? Isto gera economia para nós, gera divisas. Quando tu faz 1% de coprocessado, tu deixa de fazer um de S500, um de S10, tá? Tu não muda nada, absolutamente nada. Então essa é uma política interna da Petrobras, mas do ponto de vista de gerar alternativa para isso, não gera alternativa nenhuma. Gera para o consumidor de usar um produto que é melhor, tecnologicamente melhor, tem uma mistura. Não se sabe, inclusive, qual é a mistura que vai ter, se é 1%, 2%, 3%, 4% de bio. Ninguém sabe, porque a matriz é hidrocarboneto. Agora, alguém pode dizer o seguinte: não, mas o biodiesel também será misturado. Pois é, de tanto falarem absolutas bobagens com relação a isso, fake com relação ao biodiesel, que tem borra, que tem isso, que tem aquilo, coisa parecida, nós colocamos no projeto de lei, que é de nossa autoria, a rastreabilidade. A diferença é que quando colocamos rastreabilidade, colocamos no combustível pronto para uso. Então, se o Guilherme tivesse seu caminhão estacionado no posto tal, andou 50 km, deu problema no motor, ele para e vai rastrear para ver qual é o motivo do problema. Tá? Por incrível que pareça, quem não deseja rastreabilidade é exatamente quem tem o combustível fóssil. Nós, do biocombustível, queremos a rastreabilidade. A Petrobras que é contra essa rastreabilidade, essa possível rastreabilidade do combustível? Não é a Petrobras, é alguns setores
que diz que isso vai encarecer. Meu amigo. Como é que é feita essa rastreabilidade, deputado? É simples. Quando nós fizemos biocombustível, ele sai de uma esmagadora, tá? Guarda-se um frasco como esse aqui, daquele caminhão que sai. A qualidade do nosso produto. Ele vai para um posto de gasolina. Naquele posto de gasolina, ele será misturado no diesel fóssil. Aquele tanque de diesel fóssil estava limpo? Aquele tanque não tem água que saiu do próprio diesel fóssil, está armazenado? Qual é o nível de limpeza daquilo? Aí eu misturo 14% de biodiesel, por acaso dá problema no motor, e eu imediatamente digo que é o biodiesel. Sem levar em consideração que meu tanque não foi limpo, que o meu produto não é de boa qualidade, eu não fiz o manejo adequado, tá? Porque se tiver manejo adequado, não causa nenhum problema no motor e está lá os 100 caminhões da Scania sendo usando na MAGE com 100% de biodiesel sem problema nenhum. Aliás, a Scania nos deu uma nota técnica que os setores envolvidos com diesel fóssil nunca nos deram. Eles dizem que tem problema, mas nunca nos deram um papel de pão escrito com a assinatura de alguém responsável para dizer que o laudo técnico deu isso. Mas a Scania deu para nós um laudo dizendo que não causa prejuízo ao uso do biocombustível nem nos caminhões antigos. Então significa dizer que nós não temos nenhum problema. Então como é que tu bota a rastreabilidade? Bota lá, porque quando tu tira uma amostra daquele combustível que está no tanque do caminhão, põe no laboratório e vê se o problema que deu no motor foi realmente pela mistura ou era originário do tanque onde foi armazenado em más condições. Durante a discussão do combustível do futuro, houve uma pequena divisão dentro do agro. Um setor do agro não quis se aproximar do governo como parte da estratégia para aprovar essa nova legislação. Como é que está a relação da frente dos biocombustíveis com o agro como um todo, deputado? Olha, é preciso perceber que nós estamos num período de grande radicalização, né? Em alguns momentos, só para fazer um exemplo chulo, mas para que as pessoas possam entender, é o seguinte: parece que nós temos um país que é dividido entre alguém que tem na mão uma Bíblia e no outro um Código Penal. E todo o Brasil tem que ser isso. Então, qualquer coisa que pudesse fazer, que possa beneficiar o governo, tem que ser contra. Porque o governo tem que dar errado. Amigo, eu queria te dizer o seguinte: eu sou oposição ao governo. Mas todo dia, quando eu acordar de manhã, o presidente da República é o mesmo. E quando eu dormir, ele continua sendo o mesmo. Todo dia tem plano safra. Tem decisão no Supremo que interessa muito ao setor do agro. Todo dia nós temos que conversar com todo mundo. E se nós quisermos fazer esse discurso tambor, lacrador, só para agradar nossa torcida, nós vamos acabar não tendo como conversar e o dia vai anoitecer e amanhecer sem a nossa participação. É assim na reforma tributária, é assim agora na regulamentação da reforma tributária, foi assim no arcabouço fiscal, foi assim no CARF, é assim no dia a dia da construção. Não dá. Mesmo que a gente sofra crítica frontal, como se nós tivéssemos, em alguns chega a ser chulo, dizendo que nós nos vendemos por coisa parecida. Não, não vendemos nada. Nós pura e simplesmente mantemos o canal de discussão aberto, porque isso está acima das nossas diferenças políticas e interessa fazer a defesa da viabilização dos produtos que nós produzimos, dos setores que defendemos, que precisam amanhecer e anoitecer, produzindo, comercializando, vendendo e viabilizando o seu negócio. É isso que eu represento. Não estou aqui procurando holofote, nem oportunismos baratos, né? Aqueles que acham que têm o direito de fazer a crítica, sirvam-se, fiquem à vontade, porque o circo realmente precisa de animadores. Mas eu não estou nesse palco. O senhor mencionou que o combustível do futuro deve significar investimento de até 200 bilhões de reais. Você já tem alguma conta de qual que deve ser o impacto desse projeto no PIB brasileiro? A gente não sabe exatamente como é que se comporta com relação ao PIB brasileiro, porque a gente não sabe como será o crescimento do restante da economia. E nós não seremos uns setores isolados. Mas, por exemplo, no caso do SAF, que é um combustível que ainda nós temos que começar as plantas industriais para a produção dele em grande escala, mas já tem gente plantando milhares de hectares de cana para poder fazer este processo, né, da bioquerosene. Tá? Então nós
temos condição de imaginar, assim, pela quantidade de investidores que aparecem na nossa porta dizendo que, uma vez aprovado, eles estão prontos para fazer investimento. As propostas de consultas apresentadas por BNDES nos dão claramente, 200 bilhões não acontece do dia para a noite, não é um estalar de dedos, porque este pessoal precisa previsibilidade. Aliás, é o que nós colocamos no combustível do futuro, essa previsibilidade de aumentar as misturas, tanto de etanol quanto de biodiesel, e inclusive do gás metano, dando para mistura, né? Essas previsibilidades exatamente para dar segurança jurídica, para que as plantas industriais possam se instalar. Mas ela precisa mais do que isso. Ela vai se instalar em lugares, em espaços geográficos do país distintos. Tem lugares que hoje eu estou conversando contigo aqui, Guilherme, que é terra nua, e por causa do biodiesel, em menos de 20 anos, serão cidades com mais de 100 mil habitantes. Porque essas plantas se deslocarão das grandes cidades, foram instaladas na década de 40, 50, foram para lá, porque lá tinha energia e estrada. Agora ela não precisa mais dessa energia. Ela gera a própria energia. Ela gera, né? a própria energia, ela é autônoma. Imagina se ela tiver gás metano e gás natural, tá? Com energia fotovoltaica, energia eólica, as bioenergias, ela tem uma planta industrial absolutamente autônoma em qualquer lugar do Brasil. Por que ela vai botar uma empresa num centro urbano com todas as complicações sociais e ambientais que tem lá, se ela pode levar esse pessoal, como uma cidade como a do Mato Grosso, que tem 30 anos de idade, tem 200 mil habitantes agora, são plantas que nasceram do nada. Nasceram por quê? Por causa do agro. Agora vão levar a indústria, porque a indústria não precisa desse contingente de levar uma rede de energia de 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, não é mais necessário. Elas se fazem disso. Então, o que vai nascer a partir disso é um conjunto tão gigantesco de novas oportunidades que mexe, inclusive, no cenário, né? Em todo esse cenário que nós temos da distribuição do parque industrial no território nacional. Teremos indústria dessa em pleno Nordeste. Em pleno Nordeste. Porque basta ter água, e se a planta absorver a água, inclusive salinizada, de repente é lá que tem pela quantidade de sol. Solo de ótima qualidade e sol 18 horas por dia. Água a gente transporta, sol não. A grande fronteira agrícola do Brasil que virá depois do Mato Piba será, além das áreas degradadas, será o nosso Nordeste. Quando nós tivermos o crescimento do valor agregado, do alimento a ser consumido pelo mundo, isso é uma demanda que vai crescer cada vez mais, um belo dia cabe perfeitamente a dessalinização das águas de todas as cidades litorâneas para nós ter água potável. Quando esta água dessalinizada couber no custo da nossa capacidade de produção de alimento, estoura completamente a produção de produtos no Nordeste, que então se tornar verde, absolutamente verde, pelo parque industrial e pela capacidade produtiva do seu solo e sol. Indo um pouco além agora do combustível do futuro, quais são as principais pautas para o setor do agro nesse ano? Bom, nós temos algumas que vamos agora votar no dia 18, que é para derrubar vetos. Uma delas, que é extremamente odioso, porque ele é atrasado, ele é ranço puro, ele não tem fundamento científico nenhum, que é a questão dos inseticidas e herbicidas, defensivos agrícolas. Amigo, pensa comigo. Se eu tivesse hoje, nós estamos aqui conversando os dois, e um de nós tem um parente que nós amamos muito, que tem um câncer e que pode levar a vida dele em 2, 3 meses. Em meio do programa, tu recebe uma mensagem no celular e te diz o seguinte: ó, descobrimos uma molécula na Escandinávia, no Cazaquistão, tá? Que cura câncer. O que tu gostaria que acontecesse? Que no dia seguinte tivesse essa molécula disponível no Brasil para ser aplicada no nosso parente. É assim. E aconteceria imediatamente. Alguém daria um jeito de licenciar para salvar a vida de milhares de brasileiros. Mas se essa mesma operação acontecer com uma molécula para salvar suíno, avicultura, bovinocultura, uma planta, não, aí não. Aí tem que passar na Anvisa e tem que ficar 8, 10 anos. Porque se ela for aprovada antes, nós estamos querendo envenenar as pessoas. Amigo, será que não passa por a cabeça de uma pessoa mediana, nem estou exigindo que seja inteligente, né?
que a evolução da pesquisa, tecnologia, vão dando para nós cada dia moléculas mais avançadas que com volume muito menor conseguimos muito maior resultado. Os produtos utilizados ao longo do tempo criam resistência e tem que aumentar os volumes, inclusive sua toxicidade. Agora nós negamos que uma universidade do Canadá, que pesquisou uma molécula que seja de grande importância para o Brasil, num país tropical, ele não pode utilizar porque ele tem que ficar 3, 4 anos na prateleira da Anvisa, porque é um ambientaloide de plantão, com carimbo na mão, com um viés completamente ideológico, atrasado, ele tem o prazer de botar o pé em cima e dizer que não libera, porque isso vai envenenar as pessoas. Dá uma olhada no que aconteceu com os bioinsumos. O que nós estamos fazendo, quase 50% da lavoura brasileira já é tratada com bioinsumos. Será que alguém que está me vendo aí na frente agora pode imaginar que um produtor rural brasileiro vai ficar muito feliz em comprar um monte de veneno, sentar na frente da sua propriedade e mandar envenenar a lavoura pelo prazer disto? Mas mais, para nós vender os nossos produtos para as prateleiras do mundo, nós fizemos todas as análises de toxicidade. Os produtos brasileiros são consumidos do mundo inteiro. E nós não temos grau de contaminação toxicológica. Não temos envenenamento de coisa alguma. Portanto, tudo que se diz com relação à utilização de herbicida e inseticida no Brasil é uma falácia, uma mentira, uma criminalização. Serve a quem? Aos nossos concorrentes internacionais. Então, o ambientaloide de plantão é um bandido enrustido no meio de nós, porque não é ambientalista. Ambientalista é um cientista comprometido com a ciência. O ambientaloide é um débil mental que serve às pessoas a quem ele serve para ser manipulado e vai se intrometer como um burocrata de plantão para não permitir o avanço tecnológico. No dia 18, depois de ter aprovado este projeto dos defensivos agrícolas do Senado, relatado por um senador do PT, com apoio do líder do governo, Jacques Wagner, foi para o presidente Lula e ele vetou. Nós vamos derrubar o veto, porque nós imaginamos que aquele veto é muito mais uma satisfação para os seus eleitores da esquerda radical do que qualquer outra coisa. Vamos derrubar todos os vetos. Então, é muito ruim que a gente, fazendo todo esse trabalho para construir políticas que ajudem nosso país, ainda tenhamos na presidência da República alguém que, para dar satisfação a meia dúzia de apaniguados, seja capaz de romper com um acordo da melhor qualidade feita no parlamento e não honrar o acordo apenas para fazer esse tipo de coisa. Mas teremos maioria para poder derrubar os vetos. Faremos essa derrubada de vetos. Teremos com certeza a questão também do Código Florestal e a Mata Atlântica, a gente vai ter que descobrir agora, por exemplo, então, um debate se nós temos que ter as áreas de preservação e ainda vamos ter que ter outras áreas que eram na legislação da Mata Atlântica anterior, que nós temos que fazer áreas contíguas. Tem uma quantidade enorme de pessoas querendo não permitir que o Brasil produza alimentos. Estão a serviço, não sei de quem, mas certamente não é pelo interesse do povo brasileiro. O seu partido, o MDB, ele é da base de apoio do governo federal, apesar de o senhor ser um deputado, como já destacamos aqui, de oposição. O partido tende a apoiar a reeleição do presidente Lula. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Não é a primeira vez que o MDB do país toma uma posição, né? Foi assim, por exemplo, no período em que o Michel Temer foi vice da presidente Dilma e no Rio Grande do Sul a massacradora maioria era adversário, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. Nós, na verdade, o MDB todo mundo conhece, nós somos um partido bastante heterogêneo, um partido de centro, né? Mas que tem a sua unidade muito mais por ser um partido de classe média e na expectativa de ter e ser é o que nos une. Tá? Mas não tem essa sintonia ideológica. Nós pensamos diferente, aprendemos a conviver assim, temos respeito um pelo outro. O partido agora, nessa janela, cresceu muito. Certamente vai ter uma bela performance eleitoral exatamente por ter essa compreensão de que centro em política não é ponto de partida. Centro em política é ponto de chegada. Nós somos um partido com a capacidade imensa de construir consensos e convergências. Onde tem uma pessoa do MDB, ele está pronto para construir a convergência e consenso.
mas nós não vamos obrigar, com certeza, os nossos companheiros a apoiar uma chapa liderada pelo presidente Lula, porque no caso do MDB que eu represento, nós somos frontalmente contrários a esta proposta estatizante, com uma série de defeitos de gestão. Nós somos liberais, queremos um país empreendedor, queremos empreendedorismo, queremos um país moderno, absolutamente integrado na agenda internacional e por isso nos posicionamos contrários, com certeza. E no seu estado, no Rio Grande do Sul, o MDB tem a vice do atual governador Eduardo Leite. Como é que o senhor avalia o governo de Eduardo Leite? Eu tenho dificuldade para fazer isso, inclusive porque o meu partido está dentro do próprio governo. Neste momento, o governo Eduardo Leite, na minha visão, enfrenta as suas próprias contradições. Porque ao longo do período, desde que ele assumiu no primeiro ano, ele conseguiu tomar algumas medidas que são absolutamente corretas, inclusive com o apoio das nossas bancadas, né? E é verdade. O Estado melhorou muito a sua capacidade, ele foi, por exemplo, na questão da arrecadação previdenciária, melhorou muito isto, mas ele passou para a opinião pública de que havia um Estado novo a partir da sua assunção como governante e que ele seria um exímio governante. Um gesto até meio arrogante, dizendo que o Estado estava equilibrado, que agora se pagava as contas todas em dia, como quem diz. No governo anterior, do próprio MDB, era tudo atrasado, tá? Bom, ele vendeu a Companhia Estadual de Energia Elétrica e continuou pagando, ele recebeu transferências da pandemia e o Estado respirou muito, depois ele vendeu a Companhia de Água, o Estado respirou muito e continua investindo, mas agora, quando menos se espera, ele resolve que quer aumentar a líquida do ICM de 17 para 19,5, o que tira completamente a nossa capacidade competitiva. Porque diferente de quem está em São Paulo, quem está no Rio de Janeiro, quem está no centro do país, nós estamos no garrão do Brasil. Nós estamos lá na pontinha. Para ter uma noção, um frango produzido no Rio Grande do Sul, para chegar no centro do mercado consumidor, o milho leva 1.500 quilômetros para chegar no Rio Grande do Sul e o frango 1.500 para chegar na prateleira de São Paulo. É 3.000 quilômetros de distância. Essa é a nossa capacidade competitiva. Precisamos ter um Estado altamente competitivo e aí nós nos damos com um governo que se dizia moderno, absolutamente moderno, criativo, qualificado, ele resolve fazer o gesto mais antigo, que é meter a mão no bolso do consumidor para poder financiar as contas públicas do Estado e quer passar de 17 para 19,5. Acho que isso não tem nenhum fundamento, tira a nossa capacidade competitiva, vai com certeza desacelerar a nossa capacidade de crescimento e quero crer que a Assembleia, inclusive, não aprova, mas esta é o intento do nosso governador, inclusive ameaçando com decreto de tirar todos os incentivos, inclusive da área alimentar do Estado, para poder valer sua vontade. Nós somos frontalmente contrários a isso e acho que ele está num período político bastante complicado, né? Inclusive para explicar à população de que aquele governador maravilhoso, brilhante, qualificado e moderno, agora, com seu discurso de campanha sendo absolutamente mostrado que não era verdade, o rei está nu. Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a oportunidade de estar contigo, Guilherme, e todos os nossos companheiros de tela.